Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Eu gostaria de voltar ao Cirne Lima, na continuidade daquele que vem se falando, em que existe um método pensado e aplicado. Veja, por exemplo, a correção monetária. A correção monetária, eu comprei um equipamento, alguma coisa que eu vou revender hoje, eu compro hoje e vou revender daqui a 2 anos. O meu custo de aquisição é o valor em reais hoje. Só que esse custo de aquisição hoje, corrigido daqui a 2 anos, que é a mera atualização de custo, passa a ser considerado como um acréscimo patrimonial. Aí vem novamente aquela situação levantada por Cirne Lima, que fala, ele mesmo, como pode alguém de são juízo identificar a cabra pensada com a cabra existente na realidade de sua pastagem? A cabra ideal é universal, a cabra real é individual. A cabra ideal é atemporal, a cabra real é temporal. O ideal é imaterial, cabra real é material. A cabra ideal é inextência, a cabra real é extensa. A cabra ideal é única, a cabra real é uma multiplicidade. Temos aí nossa contribuição em forma de binômio, a lista de praticamente todos os grandes problemas que constituem o núcleo da história da filosofia. O que nos quer dizer aqui esse filósofo gaúcho? Ele quer dizer o seguinte: todos os problemas da filosofia estão entre saber o que é imaginário meramente e saber o que é real. Esse é o cerne da questão que nós estamos enfrentando. Os pressupostos de incidência tributária postos na Constituição são o quê? Imaginário? Não pode. Tem que ser reais. E a nossa teoria jurídica constitucional está admitindo, através do conceito cerrado e também através do tipo cerrado, inclusão de valores que efetivamente não existem. Então nós vamos transformando a cabra meramente pensada numa cabra real. É aquela situação que se falou que é a transição de um pensamento para uma realidade admitida. Esse é o problema que nós estamos enfrentando e que a teoria da hermenêutica e da interpretação pode solucionar, dispondo-se e articulando os paradigmas que conformam o sistema de articulação de cada realidade. É essa metodologia que nós precisamos ter, que é única, para que todos os que pensam sobre um determinado fato individual chegam à mesma conclusão ou chegam através de uma metodologia. É isso que nós precisamos fazer. O que nos diz aqui o Morin: o pensamento pode ter seus fracassos, suas falhas, pois não é onisciente. Todo processo isolado do pensamento, hipostasiado, levado ao extremo, conduz à cegueira e ao delírio. O pensamento necessita de regulação interna, como todo jogo dialógico, análise e síntese, explicação e compreensão, e da regulação externa, confronto com a realidade exterior,
A razão não é regulada pela experiência, pela observação, pela verificação. A razão não é regulada pela experiência, pela observação, pela verificação. Leva à racionalização logicamente coerente, mas empiricamente falsa. O pensamento corre sempre o risco de desordem. O que nós queremos dizer que a racionalização sobre os eventos sem nenhum fio condutor perene de se observar esta realidade, ela sempre leva a uma desordem e a um risco de se operar no plano do falso. As proposições sintéticas ou são posteriores ou são a priori. No primeiro caso, temos pressuposições fundadas na experiência e com caráter contingente e não universal. Só no segundo caso, temos proposições com caráter universal e necessário. E estas só são possíveis porque fundadas não na experiência, mas em certos elementos transcendentais e a priori fornecidos pela subjetividade transcendental. O que está se atacando aqui por via de uma citação de Luft? Está-se simplesmente dizendo as proposições são a posteriori, quer dizer, evento ocorrido, ou a priori, evento imaginado. Então, elas ou são fundadas na experiência, que são as a posteriori, ou são transcendentais, imaginárias. Mas o que ele ataca aqui? Quando nós falamos da matriz de racionalidade kantiana, nós deixamos claro, e falamos isso diversas vezes, que a fundamentação dessa teoria está posta num sujeito transcendental. É aquela possibilidade do homem chegar à realidade pensando, sem incluir a realidade, sem, digamos assim, verificar o que está na realidade de uma forma experimental. É isso que Luft quer deixar claro. Nós temos ainda que considerar que a mente humana revela-se no exercício de um pensamento racional, logos, e no exercício de um pensamento mítico, mitos. O primeiro presente desde as origens, desenvolver-se sobretudo nas ciências. Trata-se de um pensamento apto a colher e verificar sistematicamente informações. Utiliza a lógica, a ideia, o cálculo e desenvolve suas estratégias cognitivas na relação com o mundo empírico. O segundo, presente também desde as origens. Desenvolve-se no mito, utiliza as analogias e os símbolos, transgride a lógica e alastra-se no mundo onde o imaginário entrelaça-se com o real. Lembra-se de Anaxágoras, que dizia que o mundo é do tamanho do que pensa cada pessoa? Nós temos esses dois métodos de afirmar as coisas. O que nós precisamos levar em conta que o que torna um silogismo demonstrativo é, além de sua validade formal, as qualidades de suas premissas, aceitas por todo mundo ou por algumas pessoas notáveis. Teremos um silogismo dialético. Para que o silogismo seja científico, as premissas têm que ser verdadeiras, anteriores à conclusão, mais bem conhecidas que ela
e causas da conclusão. O que se quer dizer com isso? Quer-se dizer o seguinte, que as premissas que estão envolvidas no silogismo dialético ou são imaginárias ou são concretas. O silogismo, para ser científico, tem que ter premissas verdadeiras. E o silogismo, para ser metafísico, pode ter premissas não verdadeiras. E aí eu pergunto, a lógica fundamentada na matriz de racionalidade kantiana, em que a experiência está ausente na formulação dos conceitos, e os conceitos são adotados como premissas angulares, pode ser reconhecida como forma de conclusão evidente e definitiva, e que se chama conclusão necessária, porque não tem outra forma de concluir? Quando se fala em conclusão necessária, é aquilo assim, 8 mais 8 é 16, matematicamente. Pode-se pensar numa lógica conformadora de conclusões absolutamente corretas? Quando não se tem certeza que a premissa básica que se formula no silogismo está correta? Essa é uma indagação que nós temos que fazer no plano da hermenêutica. E por isso eu estou sugerindo de que a lógica da linguagem, como está posta, desde Kant, desde Kelsen, envolvida na conformação das grandes ideias que foram postas para o Círculo de Viena. Mas o Círculo de Viena, na realidade, está conformando as suas ideias em cima das linguagens, formalmente postas. Se eu consigo formular uma estrutura de linguagem, é essa que vai me definir as situações. E ali nós temos a situação da experiência possível, admitida pelo Círculo de Viena, onde quem definia o que é possível identificar é o sujeito, sem se envolver diretamente com o objeto. Weltanschauung, eu olho para o mundo. Não é o viver no mundo de Heidegger. Normalmente, essa situação que se apresentou aqui, e quem formula os silogismos são as pessoas notáveis. O que são as pessoas notáveis? As cátedras, os julgadores das instâncias administrativas e os magistrados do Poder Judiciário. São esses que formulam exatamente as formas de conclusão dos silogismos, ou são reais ou são dialéticos. É isso que nós temos como panorama que devemos enfrentar.